Meus queridíssimos amigos, hoje nós, lembrando, né, a todos os amigos espectadores, que nós estamos na quinta temporada desse Uma Graça de Podcast. E hoje estamos aqui, diretamente do Chile, com esses queridíssimos convidados, Lúcia e Jorge Muniz. Munhoz. Não mato o homem, mas não troco o nome, né? Muito obrigado, meus amigos, por ter aceito o nosso convite para essa gravação desse Uma Graça de Podcast. Nós estamos nessa quinta temporada convidando amigos pioneiros brasileiros ou aqueles que, como Jorge, que estiveram durante algum tempo no Brasil, também servindo como pioneiro, e que depois foram para outros países. Vocês estão agora aí no Chile, né? Então, essa é uma honraria que a gente está dedicando a todos os queridos pioneiros internacionais. Então, todos os amigos aqui, gente de bom gosto, viu, Lúcia e Jorge? Aqui só assiste esse nosso podcast gente de bom gosto. Então, obrigado. Nós sempre avisamos, sempre lembramos aos amigos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, dá o joinha lá, compartilha. Quanto mais, nós estamos já chegando a 400 inscritos no canal. Nossa meta para essa temporada e as demais é chegar a 1.000 inscritos, porque isso o YouTube começa a reconhecer que esse programa é um programa de qualidade, que tem muita gente inscrita, então começa a valorizar. E esse programa de ensino, de pioneirismo Bahá'í, a gente continua no ar. E como todos sabem, vocês também, nesse Uma Graça de Podcast, nós não anunciamos, nós não dizemos quem são os convidados. Os convidados é que se apresentam. A apresentação é suas. Então, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, eu sou Lúcia Sussunguinha, de Salvador, Bahia. Em minha infância, toda a minha família era evangélica, e é até hoje, eles são evangélicos, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e eu também. Chegando na adolescência, Padinha, eu aí, ó, saí. Começou a acontecer algumas coisas que não era do meu agrado, eu saí. Saí, viajei. Durante esse período que eu estava viajando, fui para o Rio de Janeiro, minha irmã, né, menor, depois de mim, conheceu a fé Bahá'í através das aulas de criança e começou a participar no bairro onde a gente morava, na Sussunga. Então, Sussunga é um bairro de Salvador, né, Lúcia? É um bairro de Salvador. Chama São Caetano em si, mas tem várias divisões e a minha pertencia a Sussunga. Então, quando eu resolvi voltar para Salvador, saí do Rio e voltei para Salvador, então minha irmã falou, né, que ela estava já, se fosse nesse tempo agora, seria já aulas de pré-adolescente. Uhum. Ela estava assistindo e que tinha umas pessoas muito simpáticas, muito amável, que tinha uma chácara em São Cristóvão que eu não queria conhecer. E nisso tem uma atividade de instituto de fim de semana. E aí ela disse, vamos? Eu disse, vamos. E fui, pô. E quando eu cheguei lá, participei, né? Estava aquela divisão de grupos, e tinha muitos jovens de Lobato, Santa Luzia, São Cristóvão, São Caetano, e eu também estava aí. E, inclusive, já estava o grupo de Belo Horizonte, que estava a Padinha, estava Antônio Gabriel Marques, estava Jefferson, estava Gilda, um bom grupo, Solange, esse era o grupo que estava servindo já no Instituto. E eu passei todo dia aí. E, de repente, na hora
quando terminou, e o mais cômico é que eu fiquei no grupo de Gabriel, no grupo que ele estava coordenando, aí estava eu. Mas ninguém desconfiou que eu não era Bahá'í, porque eu estava bem participando, né, respondendo. E nisso, quando eu vou embora, né, para descer, para pegar meu ônibus para ir para São Caetano, Emélia me chama. E depois ela me conta, né, que Sérgio disse: houve visitas e vocês não se deram conta. E então Emélia, junto com Luiz Gonzaga, o querido Lu, me acompanharam até o ponto do ônibus de São Cristóvão e desceram comigo. E durante esse período, eles foram me falando da fé, de Bahá'u'lláh, dos ensinamentos, das leis, né? E quando chegou no paradeiro, onde eu subi no ônibus, Amélia me pergunta assim: Lúcia, o que você achou de tudo isso? Ah, muito, gostei muito. E você acredita em Bahá'u'lláh como mensageiro de Deus para hoje? Sim, acredito. E foi aí que eu me tornei Bahá'í. Ah, que lindo. Essa é a minha história de como eu entrei na fé. E justamente entrei na fé em dezembro de 76, 1976. Essa foi a época que eu entrei na fé, reconheci a Bahá'u'lláh. Um ano antes da Conferência da Bahia, né? Isso, um ano antes. Un mes antes. Não, um mês antes, Un né? mes antes, que fue ¿Fue? en enero de 77. Un mes antes. Um mês antes. Um mês antes, nossa, porque E- dezembro de 76. E janeiro foi a conferência. É. Isso, Quando eu falei um ano antes, é porque 76, 77. 76 e a conferência foi 77. É. Então, tudo isso me ajudou também, imediatamente, começar a participar na fé. Quando chegou, veio o senhor Enoque Olinga como representante da Casa Universal de Justiça, né? Aí você já está entrando pertinho da conferência, né? Porque eu me declarei Bahá'í em dezembro. Um mês antes, é verdade. Mas e o Jorge? Como é que Jorge nasceu em família Bahá'í, Jorge? Sí, primero, muchas gracias y es un placer grande estar con ustedes. ¿Ya? Los amigos de Brasil están aquí. Muito obrigado. En mi caso, mi familia conocieron e ingresaron a la fe, aceptaron Bahá'u'lláh en los últimos años de la cruzada de 10 años, ¿ya? El año 58, 59, 63. Ahí mis padres ingresaron. Yo era niño, 4 o 5 años tenía, entonces mis padres, había una comunidad muy activa, muy cariñosa, que era Valparaíso, en el centro de Chile, ¿ya? Cerca de Santiago, Valparaíso. Y ahí participé en clases de niños, con otros grupos, con algunos primos míos y un grupo de amigos, ¿ya? Y después pasó el tiempo un poquito y con 15 años yo ya me declaré Bahá'í oficialmente, firmé mi tarjeta, ¿ya? Assinou o cartão de registro. Eso, exactamente. Sí, su cartón de registro. Que en aquellos años, por lo menos aquí en Chile también era bien formal en ese sentido. ¿Sí? Y la comunidad Bahá'í de Valparaíso, había en Nauruz, recuerdo, en Nauruz, en marzo del 68, 1978. 68. Sí, yo ya tenía 15 años y con otros 2 jóvenes hicieron una ceremonia y firmamos la tarjeta de ingreso o cartón Bahá'í, sí. Y ahí para adelante ya en forma muy fuerte. Personalmente, cuando yo reflexiono aquellos años, para mí fue como un abrazo mutuo, ya de la fe Bahá'u'lláh y yo con Bahá'u'lláh también, la fe Bahá'í. Un abrazo muy fuerte mutuo que quedó en mi interior muy fuerte. Entonces, inmediatamente participé en actividades de juventud acá en Chile. Con 16 años ya era miembro del Comité Nacional de Juventud. Ah, Y que comencé legal. a viajar.
comencé a viajar por sur y norte, ya, hasta que, bueno, eso, una primera parte Sim. de mi historia Bahá'í. Mas como é que era o nome, Jorge, de seu pai e da sua mãe? Sí, gracias, Padilla, muy importante. Mi madre es Concepción del Carmen Vera Carrera, ¿ya? Ella vive todavía, tiene 95 años, Puxa, cumplió ahora en agosto 95. Y gracias a Dios está de su memoria bien, tiene sus recuerdos. Ella es una persona muy devota. Mi padre se llamaba Juan Belisario Muñoz Soto, ¿ya? Él era muy buen lector, todo, pero tenía un problema de salud que falleció muy joven. Nuestro padre falleció con 42 años, puxa ¿ya? vida. Sí, Com sí, 42 anos. 42 años, claro. Sim. Yo tenía 10 años. O Ese ha meu, o, sido... meu, o meu faleceu com 49 e eu também tinha 10 anos. Sí, Ah, ok, sí. Es uno de los golpes más grandes que yo tuve en mi vida. É. Ya, eso. Sim, Pero yo pero comprendí y lo que más la felicidad más grande es que la mayor herencia que dejó nuestro padre, la fe. um grande legado. Exactamente. E, Lúcia, eu não perguntei o nome do seu pai e da sua mãe, Lúcia. meu pai chamava Estevão, porque meus pais agora não estão, já partiram para. Meu pai chamava Estevão Bispo Muniz e minha mãe chamava Helena Celestina Muniz de Ah. Jesus. Você sabe, Ele- toda vez que alguém fala, por exemplo, como o Jorge falou, você agora, os seus pais já estão no outro mundo, eu sempre acho que, na verdade, ninguém morre de verdade. O que a gente faz é trocar de roupa, né? O que a gente Claro. faz é mudar o veículo que a alma utiliza para viver nesse mundo, né? Uhum. Então, eu acho que nossos pais, que já faleceram, minha mãe e meu pai também já faleceram. Minha mãe faleceu recentemente, há uns 5 anos atrás, com 99 anos. Mm. A minha também faz 5 anos que É. faleceu. Olha, as coincidências, né? Sua mãe faleceu há 5 anos atrás, a minha também. Pai do Jorge era jovem, o meu também. Jorge É. tinha 10 anos, eu também. Viu? Nós temos um monte de coisa em comum, hein? Coincidência. Sí, el año 63. É. Então, ela faleceu com 99 anos, lúcida também, com a cabeça boa, mas o resto do corpo já não estava funcionando direito. Claro. Mas sim, continua. Então, foi assim que Jorge, quer dizer, Jorge nasceu então em família Bahá'í e teve uma Exacto. educação Bahá'í, né? Sí, sí, y somos 7 hermanos. Todos mis hermanos ingresaron a la fe Bahá'í. Todos. Todos Ya. meninos? Sí, somos 5 hombres y 2 mujeres. São Aham. 5 homens e 2 mulheres. É. Ahora, claro, no todo el mundo queda activo, pero la mayoría sí, hasta un día de hoy. Y los hombres todos casados con familia, somos como más de 80 personas ahora. Puxa Mi vida. hermano, É uma família. sobrino, nieto, una familia grande. Sí, Se sí. tiver uma festinha de família, vira um festão, né? Sí, sí, cuando mi madre cumplió 90 años, nos juntamos todos. Hay 80 personas, poco más, claro. Y ahora no pudimos juntarnos, pero más adelante vamos a ver si podemos. Mas você estava falando que ainda jovem você já estava num comitê nacional. Sí, sí. Comité Nacional Nacional de Juventude. E Comité essa Nacional experiência, de Jorge? Juventud, ajá, de Chile, sí, sí. Una gran experiencia, ya, en aquel tiempo, ¿cierto? Y crecimiento también, uno crece también como persona, Sim. ¿cierto? Con la fe y todo eso. Y poco después que estaba en el Comité Nacional de Juventud, tuve la oportunidad de, con otros jóvenes, quedar seleccionado para participar en la primera conferencia internacional, en mi caso, que fue en La Paz, Bolivia, el año 1970, donde estaba la mano a la causa el señor Rufiji Canún, el señor Paul Haney, y más de 700 bahá'ís participaron, ¿ya? Y esta conferencia, Padiña, para mí fue la concretización
de todos los ideales de la fe. Claro, todo lo que hasta el momento yo sabía de la fe, de los principios, la unidad de la humanidad, eliminación de prejuicios, todos somos hermanos. En ese encuentro, para mí, eso fue en lo concreto. Yo sentí, es verdad, es posible. Uma confirmação, né? Exacta confirmación, claro. Bueno, y escuchar a todos las manos de la causa, estar expertos de ellos, los consejeros, a los miembros de asambleas nacionales en el evento, y especialmente los hermanos de los pueblos originarios, ya que yo nunca olvidé, nunca que sí, especialmente quechua y aymara de Bolivia, Andrea Chacoyo, Carmelo y otros más, que hablaban con tanta fuerza, con tanto fervor, ¿ya? Y eso caló hondo en mí. Claro, que cuando regresé a Chile, yo inmediatamente quería salir de pionero. Claro. Quer dizer, essa atividade despertou em você esse desejo de servir em outros lugares, né? Sí, sí. Exactamente. E aí você saiu de pioneiro, Jorge? Sí, yo estaba estudiando, estaba empezando la enseñanza media, ensino medio, ¿ya? Pero no conseguía concentrarme porque recuerdo que cuando llegué yo, mis compañeros de escuela, del liceo, todos, me preguntaban cómo fue el viaje, qué aprendí, porque no era muy normal en estos años de que jóvenes con corta edad viajaran a otro país. ¿Ya? Ahora es común, ahora cualquier jovencito sale, Sí. pero en ese tiempo no era muy común. Entonces fue una sorpresa, todo el colegio quedó informado, los profesores, todos preguntaban cuando llegué. Entonces quedé muy inquieto, no me concentraba. Pero naturalmente tenemos que obedecer también a los padres, ¿cierto? A los papás, ¿ya? Y no podía yo inmediatamente salir. Ahí esperé 2 años. Y ahí el consejero Atos Costa, argentino, que tú conoces. Sí, conheci. Todavía vive el señor Costa en Buenos Aires. Bueno, él me conocía ya todo, y ahí él me ayudó y comprendió la situación, y yo ya estaba cumpliendo 19 años. Ahí habló conmigo y ahí hablamos con mi mamá autorizó, y con la Asamblea Nacional de Chile. Ya también autorizou de que eu me levantara como pioneiro para a Nação Mapuche. Eu não entendi essa parte. Sua mãe serviu na Assembleia Nacional. Não, é que como ele falou, depois que ele foi para essa conferência de Bolívia, que houve uma transformação dentro dele. Então, esse amor que ele tinha por Bahá'u'lláh, como que explodiu, entende? Sim, você então, entende. ele já não conseguia realmente se controlar. Ele esperou 2 anos, quando ele cumpriu 19 anos, falou com a mãe dele, consultou com o conselheiro Atos Costa, e a mãe dele disse, você pode sair para ser pioneiro. E falou com a Assembleia Nacional, consultou com a Assembleia Nacional do Chile, e a Assembleia Nacional disse, se sua mãe aceita, nós aceitamos que você vá ser pioneiro. E ele veio ser pioneiro na zona Mapuche, que é aqui em Temuco, aonde nós estamos vivendo hoje. Jorge viveu aqui de 19 anos, até mais ou menos, não recordo bem, porque depois eu conto a vocês o outro lado da história. Sim, claro. Não, mas Jorge está falando um portunhol, porque você sabe, né? O espanhol é um português mal falado, né? É. Brincadeira. Eu falava isso com o senhor Raul Pavon, que era um conselheiro do Equador, que vocês conheceram muito bem. Eu falava, senhor Raul, o problema do espanhol é que é um português mal falado. Aí ele falava, não, o português que é um espanhol mal falado. Mas o espanhol do Chile, de Jorge, é um espanhol muito claro. Para nós brasileiros, de uma maneira geral, nós entendemos o que os amigos, os irmãos da vizinhança falam. São os outros que não falam que não entendem o português. Mas o que a gente não entende mesmo é o espanhol argentino, porque falam muito rápido.
Sim, Jorge está falando despacito aí. Despacito, bien. Muy bien, muy bien. Sim, então a pois, sua mãe autorizou você sair de pioneiro. Sí, sí, hubo una reunión formal de la Asamblea Nacional con mi mamá y conmigo. Claro, y ahí salí como pionero, llegué a la ciudad, aquí, una ciudad más pequeña que Temuco, que se llama Nueva Imperial, ¿ya? Nueva Imperial. Y ahí ya había, antes que yo, había una pionera, una señorita norteamericana, que estaba solita ella y necesitaba apoyo. Entonces ahí yo llegué, después llegó otro pionero americano, chileno, y formamos un grupo ya de 5 personas en el año 72, 73, y ya hubo una enseñanza previa. Aquí ya había una enseñanza o previa, ensino, un ensino previo, claro. El año 67, año 60 comenzó la enseñanza Bahá'í acá en la zona mapuche. El año 67 estuvo mando la causa Ruy Canún. Después, el año 70, estuvo el señor Olin. Y naturalmente después, en 3 oportunidades, el doctor Mojalle. ¿Ya? Años doutor Borragi. 74, 76, 79. ¿Ya? Su último año. Y que estuvo acá él y ahí estaba la enseñanza en masa aquí muy fuerte. Eso fue. Muito bem. Se vocês quiserem mesclando, um conta um pouco, outro conta, porque essa experiência inicial é muito importante, porque todos esses amigos, gente, olha, a gente recebe muita informação, muita pergunta depois que termina os episódios. Como nós dissemos, né, nós estamos na 5ª temporada, então, quando terminar essa 5ª temporada, nós já passou por esse podcast 50 amigos barrais, 50 casais, pessoas, indivíduos também, né? Só o marido, só a esposa. E depois que termina, o pessoal escreve para a gente, faz pergunta, né? Compartilhando o sentimento que tiveram de assistir o episódio. E uma coisa que eles percebem e comentam muito e como é que surgiu isso? Como é que nasce um pioneiro? Né? Jorge está contando a experiência dele, Lúcia vai contar a dela. Então, quer dizer, como é que passou pela cabeça da Lúcia, baiana, em Salvador, sossegada lá, comendo o seu acarajézinho, tranquilo. Aí vem o Jorge participar da conferência, e aí a história vocês vão contar. Quer dizer, aqui a gente observa que as histórias são tão variadas, comentei isso outro dia, são tão diversas as histórias, como é que surge tudo isso, que é como se realmente Bahá'u'lláh tivesse escolhido vocês e faça o que quiser, vai acabar se tornando aquilo que ele quer. Né? Mas sim, então, Lúcia ia falar, né? Sim, sabe, Padrinha, depois que minha história de vida Bahá'í é muito assim, é muito engraçada, porque, como eu lhe falei, por isso que você está aqui, uma graça de podcast. Eu me declarei Bahá'í em dezembro de 76, aí, imediatamente, senhorita Imélia, senhor Sérgio Couto, disse, aí tá. E eu venho, como eu falei anteriormente, eu vinha do Rio de Janeiro e tinha começado a trabalhar, né, em laboratório. Comecei a trabalhar, e como eu trabalhava pelo turno da manhã, Emélia disse, à tarde você pode sair com a gente. Então, Emélia ia me pegar lá na Sussunga, no carrinho dela, no Fusca, me levava e foi aí que eu comecei a sair para ensino com um grupo desses preciosos jovens de Belo Horizonte que estava servindo no Instituto Bahá'í de Salvador, em São Cristóvão. E aí eu tive o privilégio, né, de ter contato com o senhor Enoque Olinga, imagina, com 1 mês e pouco de Bahá'í. Houve uma conferência com os conselheiros na casa da mãe de Emélia e me levaram para essa... E quando eu cheguei aí, tinha pelo menos uns 6 ou 7 conselheiros.
Raul Pavon, estava seu Costa, estava Pita, estava seu Campos. Tinha um monte de conselheiro. E, para mim, isso era uma novidade. Era uma energia. Aí, Sérgio me levou para eu conhecer, quando nós fomos lá no hotel onde estava senhor, Hospedados. não, onde estava a mão de la causa, em Noquelinga. E depois, quando ele foi para o Instituto Padinha, recorda? Então, aquela Claro. energia, aquelas orações, eu não sei, eu sei que houve uma mudança em minha vida, assim, de um mês para outro, tão grande, que quando foi na conferência, que houve aquele chamado, quando eu me dei conta, eu estava lá, do outro lado. Temos foto, E, né? Que e pena, por gente. detrás, bem escondidinha, porque eu nem sabia, eu acho que eu nem entendia direito. Eu veia Anne lá, vocês, tudo na frente, eu não quis ficar adiante, fiquei escondidinha por detrás. E Ai, que bacana. me levantei e recordo que o doutor Morragé disse a Sérgio, várias pessoas se levantaram naquela época, né? E como eu tinha pouco tempo de barrar, só tinha lido um livro, que foi Ladrão da Noite, que eu li, e quando eu lia, eu chorava, eu ria, e minha mãe não entendia nada, eu no dormitório ria, chorava, e ela dizia, o que passa com essa menina? Então, houve um treinamento assim, e eu fui primeiro como pioneira de pouco Ô, Lúcia, tempo. você lembra de alguma? De vez em quando eu vou ficar interrompendo vocês, porque Não interrompe não mais, quando porque de você repente passa. porque quando você está contando uma coisa, me passa assim, umas 300 histórias na cabeça, de um período que a gente teve assim, um privilégio mesmo de conviver, de viver junto lá nesse período. Né? Você lembra de alguma história dessas? Porque me passou uma com o seu Olinga, nessa Sim, noite que ele foi na sede. Ele sim. foi na sede, então ele falava inglês, né? É, É, e aí, Janjão, o Alisson, pode recordar-me. é, o Sérgio traduzia, né? Mas aí a lembrança a história que eu queria relembrar, é quando terminou essa reunião com ele, que era de madrugada, porque terminou uma sessão da conferência, a gente meio que escondido pegou ele no hotel para ele ir para a sede, porque senão o pessoal ia descobrir que ele estava na sede regional, né? E ia para lá. Quando terminou essa reunião, já era meio da madrugada, e ele despediu de todo mundo, ele abraçou um por um. E ele era alto, né? E eu nunca fui Alto, alto, né? forte. Alto, forte. Aí, quando ele me abraçou, a minha cabeça ficou na altura do peito dele. Eu nunca vou esquecer daquele abraço. Parecia que como eu disse, quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, eu lembro de poucas coisas com meu pai, mas lembro muito de eu sentado no colo do meu pai e com a cabeça no peito dele, assistindo televisão. Então, naquela noite que Solinka me deu aquele abraço, era como se eu sentisse meu pai me abraçando. Foi uma coisa assim inesquecível, realmente. Você lembra de alguma história, Lúcia, Olha, de desse Serenó que período? eu recordo a história de quando nós, de ensino, porque tu sabe como eu era Barra Nova, para mim, naquele momento, era. Ou seja, era coisas que acontecia e eu quedava embebecida, assim, mas muitas coisas para mim como que ainda não tinham sentido. Tudo era Mas novidade, né? era isso, mas o que mais me tocou realmente foi, recorda na conferência, quando nós saímos para ensino, que nós fomos para Pau da Lima. Ai, essa padinha eu tenho até hoje aqui. E quando o seu Noquelinga falou da fé, eu recordo os meninos tocando violão, cantando aquelas música que a gente sabia, né? Uhum. E ele, no idioma dele, em inglês, falou e mandou que se o pessoal veio, e ele perguntou quem quer ser Bahá'í, e todas as pessoas levantaram a mão. Isso ficou gravado como um filme em minha cabeça, que de repente
Eu fecho os olhos e vejo essa imagem. Vejo o Janjão, vejo todo mundo ali, entende? E É, ele diz para os instrutores, agora vá e tome o nome de cada um deles. E a outra coisa que me comove mesmo, eu penso que isso me deu também entusiasmo e força para ser pioneiro, é quando ele disse que o Instituto Bahá'í de São Cristóvão, vocês estão aqui, isso é como um forte cheio de Trabaci. Recorda? sim, claro. Não, amigo, ou seja, tudo em minha vida passa muito rápido. Eu não, é como que se eu paro para pensar, Já foi. já foi. Então, comigo tem que ser tudo assim, muito rápido, Ah, entende? muito bem. Eu fui a primeira, praticamente a primeira pessoa da Bahia de ensino em massa que se levantou como instrutora. E quando eu estava, só estava vocês, Marisa, o marido, ou seja, eu era a única estranha em minha terra, porque É, todos eram ou de Belo Horizonte, é, ou de outros lugares, e eu era a única baiana. Isso é. foi aí quando realmente todas Mas, essas experiências que nós tivemos, você deve recordar também de muitas, né? sim. Mas essa Lá, história, mas segura essas histórias aí, que o Jorge está que não se aguenta ali para contar um pouquinho. No, no, sabes, si me permite, quiero contar también una historia de Lucia en ese tiempo. Como ella Sim. dice que fue muy rápido Porque, todo. porque você também foi à Bahia nesse período da Sí, conferência. Ah, sí, sí, pero lembré de algo que, no sé, que Lucia no contó todavía, que fue una verdadera prueba de fe. Tes- Ahí fuera, tu fe fue testada, ¿ya? Porque como ella ya faló que la familia, los padres eran ah, evangélicos y muy sim, fuertes, entonces para ellos fue una cosa extraña y fue difícil. En principio ellos no aceptaron. Mi suegra, después ya cambió, pero al principio no podían aceptar. sim. No não aceptaron. aceitavam. Claro, no aceptaron que hablaron con Lucia, con ella, y le plantearon la situación, que ella tenía que decidir en el momento. Queda con la familia, queda con Jesús o se va con o se va de la casa, ¿ya? Y ella prefirió la casa y salir. El Instituto Bahá'í, allá quedó, algunos 3 meses parece, que tú me contabas. Sim, é Continúa. que, claro, Eh, não, essa parte foi difícil, porque que passa, como eu contei, na época eu trabalhava, e toda a conferência, e todo esse clima, eu deixei o trabalho e me levantei para maestra viarteira. E aí, Instrutora viajante. instrutor. E como eu me levantei como instrutora, aí eu queria sair para fora de Salvador, então Sérgio disse: você vem para cá para ter experiência, um treinamento curtinho para poder sair, porque não ia me mandar assim, né? Então eu fui viver em São Cristóvão junto com vocês, e minha mãe e meu pai nessa época muito, muito, muito até hoje evangélicos. Quando eu chego em minha casa, né, não sei se foi Sérgio ou foi Janjão, ia dirigindo a Kombi. E nós vínhamos de ensino e passamos lá em minha casa. Eu desci, né, da Kombi, entrei e os meninos ficaram em La Kombi. Quando eu entrei, eu encontrei com o pastor e tudo, e dizia: Lúcia, como foi acontecer isso com você? Se afastou da igreja, você está longe de Jesus. Eu disse: não, agora é que mais eu estou com Jesus no meu coração. Estou com Bahá'u'lláh e estou com Jesus. Então, meu pai ficou um pouco nervoso, mas minha mãe com isso, né? Porque eles eram realmente Devotos. devotos. Então, meu pai, o pastor, pediu que eu ajoelhasse, né? E isso tá com um cheio de instrutor na porta de minha casa. E aí disse que eu me ajoelhasse para que ele fosse orar por mim.
E eu um pouco Barra Nova também, Claro. tem muito tino, né? E eu disse não, que eu não vou ajoelhar, porque eu estou com Barral lá, eu tenho um Barral lá no meu coração, e meu pai se revoltou muito comigo e me chegou a me dizer, né? Você escolhe ou a fé Bahá'í ou sua família, a casa aqui. Menina, eu não sei. Eu sei que eu disse, papai, sinto muito, mas eu fico com Barral lá. Porque eu disse, Bahá'u'lláh, Deus foi que criou a mim e a você. Então, entre Deus e você, eu prefiro Deus. Imagine. Pois é, mas olha, esse relato é uma coisa maravilhosa, assim, e maravilhosa, mas muito desafiadora, Para porque mim, você como era jovem, eu lembro, você era isso, assim, eu Ya, tinha 20, 21 anos naquela época. não, e assim, a experiência de vida, você estava, como você mesmo disse, você estava começando uma carreira profissional, e isso é muito difícil para a família entender, né? Essa escolha, essa determinação. Porque para nós, barrais, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa de valorizar muito. Esse nosso conhecimento e essa nossa aceitação e compreensão de revelação progressiva. Eu também, assim como você, graças a Deus, eu não tive essa oposição dentro de casa. Mas eu começava a participar muito, eu tinha 18 anos quando me tornei Bahá'í. Então, eu começava a participar muito, e tinha escola de verão, e a Assembleia Local de Belo Horizonte emprestava dinheiro. Minha mãe pagava em 10 parcelas o empréstimo da Assembleia Local qué para eu maravilla. participar de escola de verão em Vitória, em São Paulo. O meu tio, ela viúva, com 3 crianças, 2 meninas e eu. Eu tinha 18 anos, a outra minha irmã tinha 14 e a outra tinha 6. Aí meu tio, irmão dela, falou: Olha, Geni, você está sabendo onde é que Padinha está se enfiando? Porque naquela época, na década de 70, que é a década que você está aí, tinha muito problema religioso com jovens. Eram os Sim, meninos de Deus, tinha aquele reverendo Moon, era um tal de sim, né, lavagem cerebral, era um monte de coisa. E para as religiões tradicionais, que a gente chamava naquela época de protestante, né? Que são os isso. evangélicos, né? Os evangélicos, os católicos, esse pessoal cristão, o resto é resto. Então, pode considerar um pouco de Moisés, que está na Bíblia, mas Jesus é mais. Então, para eles, tudo é estranho. Então, meu tio vira para minha mãe e fala: Olha, eu acho que você tem. Você sabe o que significa essa religião que ele está se enfiando? Aí minha mãe falou: Olha, eu já li alguns folhetos que ele traz aí, comecei a ler um livro, mas não sei muito ainda não. Mas deixa a Padinha quieto, porque depois que ele começou a frequentar essa religião, ele está muito melhor filho do que ele era antes. Deixa ele quieto, deixa ele ir com essa gente aí, porque ele está melhorando. Então, assim, o que os nossos amigos que estão ouvindo as suas histórias, nos vendo com esses depoimentos, tem que ficar muito atento ao exemplo, às Sim, atitudes, porque essa sim. sua determinação, olha, você largou emprego, você sabe, quer dizer, a sua compreensão era clara, mas a deles, infelizmente, não. Então é muito difícil, mas entender que nós, quando nos tornamos barrais, sejamos de origem judaica, cristã, zoroastriana, muçulmana, nós É, nos tornamos mais apaixonados por esses outros mensageiros de Deus do que antes, do que antes. não é? Claro. Não, se isso passou. Minha mãe disse também. Minha mãe disse a Lúcia antes só queria andar em festa, só queria andar em festa, só queria, como é que se diz? Não, passear, Beber. E né? agora, Lúcia, tudo dela é ajudar. Minha mãe disse, minha mãe conheceu o Sérgio, né?
gostou muito de Sérgio, disse, são excelentes pessoas. E aí me deixaram, depois disso, me deixaram tranquila e tudo. Mas isso foi que passou e eu nem tinha pensado que realmente foi uma prova de fé para mim, que eu não sei como Bahá'u'lláh me deu essa força de eu conhecer a fé em tão pouco tempo e eu Tá tão poder firme. ser firme. E aí, Padinha, foi quando eu, não sei se continuo, aí foi quando eu fui ser pioneira pela primeira vez, porque Jorge foi com 19 anos, eu fui, parece que com 20, não recordo bem, fui para Maceió e fiquei vivendo em Maceió uns 3 a 4 meses. Eu fiquei como instrutora viajante É. aí, né? Hoje, Porque hoje, tava... hoje chamaria de pioneiro de curta duração, né? Isso, naquela época era instrutor viajante. Estou viajando. Esperava uma família que vinha, que era Selene. E Faromás. Sim, eles vinham e foi muito bonito quando eles chegaram, né? Porque aí eu tive uma companhia e eles também. Aí eu fiquei um tempo também com eles e depois voltei para Salvador. Naquele mesmo Não, pode falar. Olha, é que eu não estou seguindo. Nossa conversa está fluindo. Claro. O que eu queria contar é que, no período da conferência de 77, né, eu saí para ensino. Você recorda que, depois da conferência, houve um movimento de ensino em todo Salvador, em muitos bairros. E aí foi quando eu conheci esse cavalheiro daqui. Mas aí, mas aí ele vai contar como é que ele foi. Ele achou que só participar de uma conferência, né? Sim, como é que foi, Jorge? Foi, Jorge. Mira, fue un regalo de Bahá'u'lláh. Pero primero quiero contar otra cosa antes, rapidito. Sí, mi experiencia, lo que contó Lucia del pionero. En mi caso, fíjate que también tuve algunas pruebas en aquel año 72, porque se estaba en el mundo todo, sabemos, hay enseñanza en masa, jóvenes que se levantaban a enseñar. Aquí creo que si no me equivoco, en ese tiempo fue una sorpresa, habíamos poquitos, casos, 2, 3 jóvenes en aquella época, que nos levantamos para enseñar, para ensino y ser pioneros. La propia comunidad Bahá'í se sorprendía, los adultos de la época hablaron conmigo, ya me parece que cómo yo iba a dejar de mis estudios, que estudiara primero y todo, pero bueno, esa situación, ya que es verdadera, naturalmente es verdadero, pero era tan fuerte, ya, ¿cierto? Ese sentimiento de salir. Y uno como joven también, en mi caso siempre fui un poco idealista, ¿ya? De poder, cómo mejorar el mundo. Y tenía 3 personas, no Bahá'í, del mundo en general, que yo admiraba un poco en aquellos tiempos, como ídolos en el mundo, que luchaban por la paz, que era John Kennedy, presidente en aquella época de Estados Unidos, Martin Luther King, que era defensor de los derechos humanos, ¿ya? Y el señor Mahatma Gandhi, ¿ya? Que hablaba de pacifismo. ¿Quién fue que ayudó a independizar la India? Pero a través de la paz, del pacifismo, no usar armas. Esas 3 personas, para mí, yo admiraba. Y entonces todo esto yo quería también, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar en eso? Y ahí, claro, ahí dije, enseñar la fe, naturalmente. Encontré la fe, están los principios, esto es lo que el mundo necesita. Y me levanté ya, como ya mencioné anteriormente, mi mamá me autorizó todo tranquilo, y mis amigos Bahá'í, otras familias Bahá'í que no estaban muy de acuerdo, ya después quedó tranquilo, comprendieron, y naturalmente en el tiempo uno retorna, en mi caso,
retorné a estudiar, me formé también de profesor en la Pedagogia. universidad, todo eso. Y ahí fue que aconteció después la conferencia 77, que fue mi segundo experiencia internacional. Y ahí fue que, como ella ya mencionó, después de la conferencia nos conocimos, en la misma conferencia. Usted lembra, recuerda, más de 1.500 baja en Salvador de Bahía, ya una diversidad de gente grande. Ahí yo no la conocí, ella, no. Fue después, fue el día siguiente que había un plan de enseñanza De en ensino. Salvador. Porque depois que terminou a conferência, eu lembro que muitos jovens do Chile, da Argentina, do Equador, da América do Sul, praticamente, e Estados Unidos também, muitos levantaram, que eu lembro que tinha 50 jovens na sede de Salvador, que era feito grupos para ensino, que hoje chama E Visita aos Lares, né? E você é um deles. Sí, hoy tengo una pequeña anécdota de lo que usted faló en la conferencia, que fue, parece que el último día, que hubo un llamado grande para pioneros. Estaba el señor Olinga, tomando la causa, y un grupo adelante, haciendo un llamado para pioneros en Brasil. ¿Verdad? Y algo pasó a mí en el momento que yo me levanté de mi asiento y quise ir al frente para ser pionero en Brasil. Pero había dos pioneros americanos en Chile que estaban presentes, estaban conmigo, y uno de ellos reaccionó y me tomó mi pantalón, mi causa. Segurou a Y yo, causa. Jorge, tú eres pionero en Chile. Y ahí y me senté. Pero entiende. Ya hay que. Bueno, tudo bem. Entonces ahí yo fiqué en Salvador. Mas, Jorge, nós não podemos perder a oportunidade de algumas coisas interessantes nesse nosso bate-papo. Isso que você está falando é engraçado de fato, né? Mas É verdade. esse amigo, ele está muito cheio de amor, por exemplo, ele é americano, ele também é pioneiro. Então, Claro, se você, que também era pioneiro, noutra cidade do Chile, Claro. se levantar como um pioneiro para outro lugar, ele está por amor ao Chile, ele fala, não, Jorge, não vai não, e quer te Claro, segurar. Mas ele esquece de promessa de Bahá'u'lláh, que fala, quando uma alma se levanta para servir a ele, como pioneiro, em outra parte, ele levanta 10 daquela mesma potencialidade para aquele lugar. Então, é um grande negócio sair de pioneiro para aquela cidade. É verdade. Eu lembro que Sérgio Couto, no Instituto, na década de 70 também, começo dos anos 70, ele esteve em Belo Horizonte fazendo do que a gente chamava de instituto, né? Para levantamento de pioneiro. Numa noite, quer dizer, depois de um final de semana de estudos e tal, numa noite levantaram 37 pioneiros, 37 pessoas de Belo Horizonte. Porque a comunidade naquela época, as festas de 9 dias, às vezes chegava a quase 100 pessoas. Então levantaram 37, Dorian, Marisa, Gilda, o Alisson. O Alisson morava nos Estados Unidos. Carlos Alberto, que é o irmão dele, né? Jefferson, Lu, essa turma toda levantou de pioneiro. O pessoal falou, vai acabar a comunidade do André Fátima. Não, deixa eles irem. Deixa eles irem, porque imagina 37 vezes 10, né? Então, isso é muito interessante. Mas aí o cara te segurou, não, Jorge, e aí? Sí, es verdad. Bueno, finalmente fiqué en Salvador 2 días, 3 días. Y estuve en Mas el aí, instituto. afinal de contas, você levantou ou não? Ele No, segurou. no. No, porque en verdad es verdad lo que usted dice, pero yo tenía mi compromiso en Chile, acá en la zona mapuche, pero no sé, algo pasó interesante. Sim. Pero fiqué en Salvador, participando no en Ensino, en un barrio, y en el Instituto San Cristóbal. Y ahí conocí a Lucia, ahí nos conocimos, en un equipo de enseñanza, que había jóvenes de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que estaba yo. Ahí nos conocimos, ahí conversamos, los dos estábamos en una situación totalmente, nada que ver con matrimonio, nada que ver. Sim, claro. Estávamos entusiasmados com o ensino. Claro. Olha, eu sempre falo, é a melhor maneira, eu sempre falo isso,
A melhor maneira de um jovem conhecer uma jovem e vice-versa é através do serviço à humanidade, do serviço à fé, que é um serviço à humanidade. Porque na hora que vocês estão juntos, vocês saíram juntos no mesmo grupo muitas vezes. Então você fica observando como é que ela se comporta. Quando alguém, por exemplo, um de vocês fala da fé e a pessoa fala: não, isso é coisa do diabo, isso não existe. Como é que é a reação? A pessoa fica calma, quer também falar grosso, vai compreendendo como é que um se comporta em situações diversas. E essa é a melhor forma de se conhecer, porque depois no casamento não vai ter surpresa. Isso é verdade. Sí, y una cosa engrasada, divertida. Fuimos en cine un día y tuvimos una conversación de un tema, ¿ya? Que aquella conversación a Lucia no le gustó mucho. ¿Ya? Después, ella me contó para mí que no le gustó mucho mi conversa y ella me encontró a mí antipático. ¿Entiendes? Que coisa! Ya, ella puede contar, pero eso fue. Ya, bueno, eso fue. Y después volté para Chile, regresé a Chile, pasó unos días, semanas, y yo tenía el enderezo de ella, mi enderezo. Escribí para ella un cartón postal contando viaje todo, y ella demoraba un poquito, pero siempre me respondió, siempre me respondía. Y ahí fuimos por correo, carta, escribiendo 2 años. Não tinha Hasta que internet, tomamos né, agua. Jorge? Ah, Não tinha internet. exacto, exactamente eso. E telefone era Sí. meio complicado também. Muito caro. Nuestro namoro fue por carta, y con caneta, carta, telegrama. Mas olha, gente, o pessoal que está nos vendo, que é de outra geração, não entende a delícia que é receber a carta da namorada ou do namorado. Né? Eu lembro quando chegava uma carta das nossas famílias para os instrutores, né? Quando chegava alguma carta de nossas famílias, ai, meu Deus, a farra que Sérgio fazia. A farra que Sérgio fazia. Pegava a carta para cá, não sei o quê. Tinha que pagar prenda para receber a carta. A gente ficava doido, né? Não, e interessante que eu fui, logo depois da conferência, né? Passei por um curso rápido de treinamento e fui para Maceió, me mandaram para Maceió. Primeiro eu passei em Aracaju, fiquei na casa de Varridê, De Massude. que vivia allá, e ela viajou junto comigo para Maceió, porque eu não conhecia e tal. Então, quando a gente se inscrevia, Selene, eu dizia: Selene, eu não entendo nada que está... E ela me traduzia na carta. Não, Lúcia, está dizendo isso, isso, isso. Ia me traduzindo na carta. E assim foi que começamos as cartas de Jorge, era de puro amor por Bahá'u'lláh. Ele se declarava amante de Bahá'u'lláh. E eu escrevia, sabe, a gente se contava, que eu fui para ensino e tantas declarações, que falei com tal pessoa. Essa era o nosso bate-papo. É uma maneira maravilhosa de se conhecer. É lindo, foi precioso. Por isso que eu disse a você que minha vida tudo foi rápido. Com 2 anos eu já estava pronta para casar. Naquela época era meio complicado, porque só através de carta para allá, a mamãe dizia... Aí, interessante, Padinha, antes de chegar um pouquinho, é que tinha que ter Consentimento. Autorização. O consentimento para casar. E eu dizia: meu Deus do céu, como vai ser isso? Fiz oração para Bahá'u'lláh, e eu digo: Bahá'u'lláh, por favor, ajuda. Faz qualquer coisa na cabeça de minha mãe e de meu pai para que eu tenha esse consentimento, apesar que eu já era... Maior de idade. Maior, né? Mas minha mãe, com tudo isso, eu sei que passou, que quando eu dei o permisso à minha mãe,
minha mãe, depois da gente casada, muito tempo, minha mãe dizia que não sabe como ela e meu pai firmou esse consentimento. Isso parece que me deu um branco que a gente firmou. Sin conocerme a mí. Se não conhecia a Jorge, pô. Por Pois isso que é. ela disse que foi um branco que deu, eu não sei o que me passou, me deu um branco que eu e seu pai assinou. Assinaram. E depois que a gente foi casado lá, ela dizia, não sei, parece que algo passou aí. Que coisa, né? Algo- Você sabe que essas histórias são muito interessantes, porque na FEBARRAI, para casar, não importa a idade, os pais vivos têm que dar o consentimento. Tem que dar. E Sim. eu conheci Verônica em Manaus, estudando para fazer vestibular na faculdade, e convidei, eu e Gabriel morávamos lá, né? E convidamos, eram 17 jovens que estudavam juntos. E convidamos todos, folheto, barrai para todo mundo, para atividade e reuniões barrais. Verônica e mais duas amigas que trabalhavam numa loja, Verônica era gerente da loja, era uma joalheria. Elas foram, mas Verônica era a que mais gostou e que mais participava. Ela participava tanto que, quando chegava a eleição da Assembleia, era ela eleita. Só que ela não era Bahá'í. Aí o pessoal, a Verônica foi eleita, aí todo mundo, mas ela não é Bahá'í. Aí tinha que fazer uma nova eleição para aquela vaga, né? E assim nós quando nos conhecemos, começamos a namorar, pronto, queríamos casar. Isso também quase 2 anos de convivência, só que era convivência assim, regular, né? Aí eu falei que para casar os pais vivos têm que dar autorização. Aí a minha sogra, que gostava demais de mim, me protegia. Quando tinha almoço na casa dela, ela sempre me dava a parte que eu mais gostava, da do frango, essas coisas, né? Do peixe. Aí a dona Carminha falou que não autorizava. Aí o meu sogro falou: não, eu autorizo. Aí a família inteira, os irmãos dela, as irmãs, mas mãe, como você não vai autorizar? O padre, um rapaz, aí me elogiaram, coisa que eu nem merecia, lá falaram, né? Que eu sou. E não vai autorizar. Eles podiam casar, todos os dois são maior de idade, porque Verônica tinha 21 anos e eu já tinha 24. Eles já são maior de idade, não precisa de autorização, mas o Pádua, em respeito à religião dele, está pedindo autorização para casar. E ele vai casar na igreja católica também, porque ele falou que não tem problema casar na igreja, mas desde que ele case na fé Bahá'í. E aí a família inteira caiu em cima da minha sogra, passou lá umas 2 semanas, ela acabou autorizando. E a gente se dava muito bem. Mas são histórias interessantes, né? Sobre essa questão de autorização, né? É porque são duas famílias também. Que vão se unir, né? E é bom que essas duas famílias já comecem, né? Comece realmente com amor, com respeito. Eu penso realmente, depois de muitos anos, minha mãe disse que realmente ela achava excelente, me disse, de ter autorizado, porque ela disse que se fosse para, ao melhor, outra minhas irmãs que casaram, não teria autorizado, disse. Realmente deveria haver autorização, não importa a idade. Veja, então se foi muito interessante. É uma sabedoria grande. Sí, sabe, Padilla, esta mujer fue muy valiente, muy corajosa, muy valiente, Corajosa, sim. ya en la época. Claro, porque yo quería mucho ir a Brasil, o pensé que ella me iba a pedir que yo fuera para pedir formalmente su mano, Sim. pero ella siempre fue muy valiente y muy práctica, porque yo tengo las cartas guardadas, ¿sabes? Las cartas que mandó ella para mí las tengo guardadas, hasta el día de hoy que yo guardo. Bueno, pero recuerdo que ella me dice en la carta, cuando ya la cosa se tornó ya más directa, quiero que vos se quede, esto ya, casamiento, allá, todo bien. Entonces ella me respondió, ya, yo me caso con vos, no se preocupe, yo voy para ti. Ya, porque yo estaba trabajando, comenzando a trabajar. E estudar. Claro, ambas cosas. Entonces ella me dice, no se preocupe, yo voy. Ya yo recibí la carta, bueno, tudo venga. Porque ele estava na universidade. Y vino.
Llegó. pagando, estava trabalhando. Então, na minha cabeça, eu disse: esse dinheiro que ele vai gastar para pagar a passagem, para vir para lá com minha família, vamos ter que casar em Brasil. Em Brasil, eu conheço muita gente. E depois vai ter que pagar minha passagem para te levar para Chile. Então, eu disse a ele: não, eu vou. Ninguém me conhece muito em Chile. Fazemos uma cerimônia pequena e eu pago minha passagem para ir, ou se você quiser, manda a minha passagem. E naquela época, viajar de avião era muito caro, muito caro, era difícil. Era um luxo. Eu disse a ele: uma passagem nomás. A minha para eu ir para o Chile e o resto do dinheiro, eu disse a ele, fica para ajudar no matrimônio. Pasaje de ida, Mas, sin volver. mas aí vocês casaram no Chile, já ficou de pioneira, Lúcia?